essa semana, na verdade, né, o Senhor tem trazido ao meu coração muito forte. Já faz alguns meses que eu tenho meditado naquele versículo que diz: a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E hoje, né, essa semana e ontem à noite, enquanto eu fiquei brigando com o Senhor, falando assim: Senhor, eu estou na direção do culto, mas eu vou chamar a Vitória para pregar. Não, eu vou chamar a Karina. Não, eu vou falar para o pastor. Olha, eu vou. E aí o Senhor falava assim: não, não. Tem horas que o Senhor fala simplesmente assim: não, não tem explicação, não tem porquê. E eu tenho vivido um processo, né, como eu falei aqui, às vezes eu tenho me sentido tão insuficiente, tão pequenininha, e eu tenho meio que, né, como diz o pastor Júnior, no bom sentido, brigado com Deus em algumas coisas. E falado: Deus, o que eu estou fazendo? Aonde que eu estou? Não é a minha vez, não era para eu estar lá. E aí eu falei: aí eu vou chamar, e eu vou falar, e eu vou pedir, e eu vou convidar. E aí o Senhor falou assim: não. E aí a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é: o dilúvio também é graça. O pastor, semana passada, ministrou, né, sobre a graça e a justiça e a misericórdia. E aí o Senhor trouxe ao meu coração graça. O que eu tenho falado com o Senhor? Graça. Senhor, eu quero viver a tua graça. Senhor, eu quero viver o tempo da graça. Senhor, eu quero que a tua graça seja suficiente na minha vida. E aí o Senhor colocou no meu coração: o dilúvio também é graça. Agora, olha sinceramente para mim e me responda: dá para enxergar o dilúvio como graça? Você consegue enxergar o dilúvio como graça? Quando te falam de dilúvio, todo mundo aqui já conheceu a história, né? Todo mundo aqui conhece a história do dilúvio? Quando te fala assim, dilúvio, o que vem à tua mente? O que vem à tua mente, pastora Vitória? Problema, destruição, caos. E aí você vai falar assim: você tá doida? Onde você viu graça nesse caminho aí? Oi? A graça para quem estava dentro da arca. Gênesis 6:13 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. A graça no meio do dilúvio é exatamente
o que a Ivete acabou de comentar. A graça é justamente a arca. O caos, a destruição, o problema estava fora da arca. A arca foi a graça divina. A gente costuma pensar que a graça ela só se manifesta depois da vinda de Jesus. E aí a gente fala assim: "Ah, pela graça sois salvos", né? Porque Jesus, mediante a graça, salvou a mim e a você. E a gente tem o hábito de achar que só existiu graça no Novo Testamento. Mas Deus já manifestava a sua graça no tempo da justiça. No tempo da lei, Deus já manifestava a graça. E nesse momento, eu falo assim que eu tenho alguns personagens bíblicos que me encantam, que me chamam bastante atenção. A Diana falou hoje, agora de manhã sobre Moisés, o pastor citou o mesmo versículo. Mas me chama extremamente a atenção, no início aqui da Bíblia, duas pessoas. Tem vários que eu sou assim, fã, vamos falar, né? Mas no início aqui da história, tem duas pessoas que me chamam extremamente a atenção, que são Abraão e Noé. Para Abraão, Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ou Abrão, no caso, não parou e falou assim: Deus, onde fica essa terra? Mas quanto tempo eu vou levar para chegar lá? O que eu vou precisar passar pelo caminho? Me dá pelo menos um ponto de referência. Não. A Bíblia diz que Abraão pegou os seus servos, servas, animais, riquezas e tudo mais e foi. Abraão não perguntou qual era o caminho. Ele só sabia que ele tinha que sair. E ele saiu. Para Noé, Deus diz assim: constrói uma arca. E Noé faz o quê? Espera aí. Deus falou como era para construir, com qual material era para construir. Tá tudo certo. Vou começar a construção. A Bíblia não fala que Noé questionou a Deus quando ia começar a chuva. Ou como disse o pastor, mas Deus, acho que o senhor está meio variando. Aqui, no meio da floresta, eu vou construir uma arca? Eu tinha que construir lá perto da água. Como eu vou construir aqui? Mas se eu for para perto da água, eu fico longe do material da construção. E agora? Noé não perguntou nada. Noé pegou as medidas, pegou as referências e fez. Então, muitas vezes, a gente se preocupa demais com o processo e esquece de obedecer à voz de Deus. Quando Deus manda o dilúvio, ele já sabia aonde a arca ia parar. Porque uma coisa que eu e você nos esquecemos é que Deus está sempre no controle. Não importa se a água vai vir de cima, se a água vai vir de baixo, se ela vai vir como vapor, se ela vai vir como gelo. Não importa. O que importa é o fim que Deus tem para isso. José foi levado para o Egito. Nossa, que cruel essa história.
ser mandado para o Egito pelos seus próprios irmãos, ser encarcerado, ser maltratado, caluniado, né? Sofreu uma acusação. Não importa o processo, importa o final que ele vai te levar. José precisou passar pela casa de Potifar para aprender a administrar a fartura. José precisou passar pelo cárcere para aprender a administrar a escassez. Porque Deus já sabia. Porque Deus já tinha um projeto. Porque Deus já conhecia o fim de José. Quando eu quero exercer uma profissão na minha vida, eu preciso estudar para ela. Ou eu preciso aprender de alguma forma, né? Às vezes você não estudou para ser motorista, você não estudou para ser um pedreiro, você não estudou para ser um médico, que acho mais difícil, mas né, na antiguidade ainda tinha o passar o conhecimento de um para o outro. Mas você precisa, de alguma forma, se preparar para exercer aquilo. E o processo me prepara para o propósito. Deus permite o fim para gerar um novo começo. Quantas vezes nós nos apegamos tanto àquilo que nós temos, que quando nós deixamos de ter, nós começamos a murmurar, a questionar a Deus, a reclamar, porque o ser humano ele não foi preparado para perder. Você já foi no velório? Tem uma pessoa que está lá, jogada em cima do caixão, que faz... Mas eu não quero que você vá! Você já viu? Eu já presenciei. Ai, mas tiraram de mim. Ai, porque o fulano não sei o quê. Não vai, não me deixa. Nós não fomos preparados para perder. Porque num velório, e não vai achar que eu sou louca não, querido. A gente tinha que estar celebrando. Velório não é para tristeza. E eu falo isso, vocês vão falar assim, nossa, que pessoa sem coração. Mas quando alguém vai, está indo para os braços do Pai. A gente tem que se entristecer se a pessoa não tiver Cristo. Se você não cumpriu a sua missão de ir e levar o Evangelho, aí eu fico triste. Porque aí eu vou falar assim, Senhor, me perdoa, porque o Senhor me deu a oportunidade e eu não cumpri. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, não de quem já foi. Quem foi, foi. A gente precisa encarar essas situações, queridos, como um tempo de reflexão para as nossas vidas. Eu acho que o momento da perda, ele é um momento em que a gente precisa refletir sobre como nós temos nos comportado. O que eu tenho perdido dentro da minha vida, dentro da minha profissão, dentro da igreja, dentro do chamado do Senhor? O que eu tenho deixado passar? Eu perdi, mas por quê? O dilúvio veio. Por que veio o dilúvio? E aí nós lemos aqui: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Toda perda tem uma causa. Toda perda tem uma razão. O pastor Júnior uma vez ministrou, quando a gente estava lá no hotel ainda, que quando você cumpre o teu propósito, então você está pronto para ir.
Deus te chama. Cumpriu. E aí a gente costuma falar, né, todo velório de crente, né, a gente cita aquela combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí vira um bordão de velório de crente. Mas será que nós estamos combatendo de verdade? Ou será que a gente está deixando a vida passar sem fazer aquilo para o que Deus nos chamou? Será que nós só estamos resistindo, vivendo, perdendo oportunidades? Porque aqui fala que Deus permite, né? Deus trouxe ao meu coração que Deus permite que nós percamos algumas coisas para que nós estejamos leves para seguir adiante. O destino da arca era um monte. Ou vocês acham que foi aleatório? Parou lá porque a hora que a água baixou estava lá. Enroscou, né? Enganchou lá e parou. Ai, Deus me trouxe aqui hoje. É só porque eu não tinha mais nada para fazer. Estava lá em casa sem fazer nada. Queria fugir da cozinha. Não queria ajudar a esposa a cozinhar. Aí eu vou na igreja. Deus sempre sabe o destino. O monte era o destino da arca. Ponto final. O caminho que a arca fez até chegar lá era o processo necessário para que eles estivessem prontos para quando chegassem no destino. O dilúvio não veio como juízo, mas como ato de graça que promove recomeço. Deus não destruiu por destruir. Ele removeu aquilo que corrompia para preservar aqueles que ele amava. Eles estavam no meio de um povo corrupto, de um povo violento, de um povo cheio de pecado. Você concorda comigo que por mais que Noé fosse um homem de Deus, no meio daquela situação, em algum momento, um deles podia se perder? Você está sozinho num lugar corrompido. Você pode se perder. Como o pastor ministrou uma vez aqui, não sei nem se ele vai lembrar a frase, agora não me recordo a frase ao certo. Mas por que Deus tirou Adão do jardim? Foi para preservação. Para que ele não comesse também do fruto da vida e passasse a sua vida toda em condenação. Deus separa Noé e a família dele para que eles não fossem corrompidos. Sabe por quê? Porque um pouquinho antes, quando você lê a história aqui de Noé, fala que Deus olhou para Noé e ele achou graça. Então Deus disse assim: peraí, deixa eu separar esse aqui. Esse é fruto bom. Sabe, irmã Carolina, quando você vai limpar a geladeira e aí você começa a olhar tudo que tem lá dentro? Não, isso aqui está na hora de jogar fora, passou do prazo. Ó, isso aqui já está aquele limãozinho, aquela laranja, que a casca já está começando a ficar esbranquiçada. Espera aí, vamos tirar o bom do meio desse aqui, porque vai apodrecer tudo. Deus nos separa daquilo que nos corrompe. Por quê? Porque Deus quer nos preservar.
A arca não foi, o dilúvio não foi só para destruição, mas foi para preservação daquele a quem Deus ama. Às vezes é necessário desfazer, abandonar, se distanciar de situações, ambientes, pessoas que nos trazem corrupção. Às vezes o meio em que a gente está, não nos faz bem. Às vezes, situações que a gente denomina como normal. Isso é normal. Não tem problema não. Estão nos tirando da presença de Deus. Estão nos fazendo passar a vez para Arão. Às vezes, pessoas com quem nós estamos convivendo estão nos impedindo de avançar. Deus tira Noé e a sua família do meio de um povo que os impedia de permanecer puros. E aí Deus fala assim, falou assim ao meu coração. No início, a subida das águas pode parecer abandono, punição, mas na verdade é Deus afastando o que nos destruía e nos cercando com a sua graça. Quando Deus te tira de determinados lugares, Laura, é Deus preservando a tua vida daquilo que vai te levar à destruição. Só que às vezes a gente olha para isso e a gente fala assim, nossa, eu gostava tanto daquela amiga, daquele amigo, eu gostava tanto daquela pessoa e de repente ela se afastou de mim, ela me abandonou, ela me traiu. Deus começa a revelar que aquilo ali estava te corrompendo, te impedindo de caminhar. Olha, mas eu perdi o meu trabalho. E agora? Como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu vou fazer? Como é que isso? Como é que aquilo? E aí, o Senhor trouxe ao meu coração. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não pode pagar a sua conta. Mas Ele é o dono do ouro e da prata. Você não pode curar a tua doença. Mas Ele é o dono da vida. O pastor Júnior acabou de ler. Ele cuspiu e tocou na língua do mudo. Do que falava com dificuldade. E aquela pessoa começou a falar. Não ouvia, não enxergava e ele curou. E o mesmo Jesus que fez milagres no tempo dos discípulos é o mesmo Jesus que faz milagres hoje. Sabe qual é a diferença? Nós. Porque a multidão estava disposta a correr para onde Jesus estava. Nós não. Nós queremos ficar debaixo do nosso edredom porque está chovendo. A multidão atravessava longas distâncias de uma cidade para outra para se encontrar com Jesus. E nós? Não vou naquela igreja lá, não. Muito longe para mim. De carro. Sentado. Sem sol na cabeça.
com ar-condicionado. E aí, para mim, é muito difícil ir ali na igreja, porque eu vou ter que andar de carro, com o ar-condicionado ligado, com um sonzinho lá no Bluetooth. Né? Porque não ligar o rádio do carro é a mesma coisa do carro não funcionar. Né? A gente não funciona se não tiver um fundinho musical ali. Da Diana é mais do que fundo. O processo do dilúvio manifesta a graça. E aí eu separei aqui 3 tipos de graça que a gente percebe nesse momento. A primeira é a graça que prepara. Sabe qual é a graça que prepara? É quando Deus avisa. Não é? Eu vou destruir. Então prepara a arca, porque eu quero te salvar. E aí, você vai na igreja, o pastor te chama no cantinho e fala assim: olha, meu querido, minha querida, você precisa melhorar nisso, você precisa vigiar naquilo, você precisa fazer tal jeito, olha, cuidado com isso. Aí você sai daqui e fala assim: nossa, esse pastor é chato, hein? Que pastor mandão. Quer mandar na minha vida. E aí Deus fala: filho, estou querendo te trazer para dentro da arca. Estou te passando as medidas. Olha, filho, não faz esse caminho, não. Esse caminho é perigoso. Olha, não fica longe da presença, não. É perigoso. Ficar longe da presença te deixa indefeso. Não adianta construir a arca e ficar do lado de fora. Porque Deus foi claro com Noé. Deus falou para ele assim, ó, entra tu e a tua família e eu vou fechar a porta. Ele não deixou a porta para Noé fechar. Quem fechou foi ele. E às vezes a gente quer viver a graça de Deus, mas a gente quer ficar com a mão na maçaneta. Olha, Jesus, até aqui pode. Daqui para frente, sou eu que decido. Ó, o senhor mandou fazer a arca, eu fiz a arca. Mas a porta é minha. Porque quando tiver assim, eu achar que está parando a chuva, a hora que eu não ouvir mais o barulho, eu posso abrir a porta. Ou se eu ficar muito cansado de ficar aqui dentro, eu abro a porta e me jogo para fora. Às vezes, a gente desiste de viver a graça. Deus não pega os seus filhos de surpresa. Ele revela, direciona, prepara o caminho. Ele enviou o Espírito Santo para que fosse o nosso guia. Quando Jesus sobe, ele diz: não vos deixareis sós. Eu, quando vou sair da minha casa, preciso do bendito GPS. Vou para qualquer lugar com ele do meu lado. Se acabar a bateria do celular, deu um problema. Porque eu não sei o caminho. E aí eu, como filha de Deus, quando vou fazer algo, tenho que pedir: Espírito Santo, seja o meu GPS. Porque eu não sei o caminho. Mas sabe o que eu faço como filha de Deus?
Eu vou fazer do meu jeito. Vou no escuro. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que é assim. E aí eu não ouço. Sabe? Quando a professora fala assim, ó, anota isso que vai cair na prova. E aí você fala assim, eu não gosto de escrever. Depois eu lembro. Ai, é múltipla escolha. Vou fazer por eliminação. E aí Deus está falando assim, faze para ti uma arca de madeira de cipestre. E aí você fala assim, ah não, mas Deus, eu já estou fazendo a arca. Então eu vou fazer com aquela que está aqui mesmo. Vou fazer de bambu, que está mais perto. Eu não estou desobedecendo. O senhor mandou eu construir a arca, eu vou construir a arca. Mas eu vou construir do meu jeito. Porque eu quero. Vai ficar mais bonita assim. A cor do bambu e a cor dessa árvore aí que o senhor está mandando. Não gosto. Deus dá a direção. Porque ele diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Mas ele não fala assim, eu te obrigo a passar comigo. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, eles disseram assim, se és, né? Pedro grita lá, né? Se és o mestre, me manda que eu vá. E Jesus diz o quê? Vem. Ele não falou assim, vem Pedro. Ele falou, vem. Todos eles podiam ter pulado o barco afora e caminhado ao encontro de Jesus. Jesus não falou assim, vem Pedro, vem João, porque eu gosto mais de você. Jesus disse, vem. E aí? Só Pedro foi. Só Pedro obedeceu. Só Pedro viveu o milagre. Só Noé e a sua família sobraram de uma multidão de pessoas, porque só eles ouviram e obedeceram. A graça que prepara, ela precisa da obediência. Se eu não obedeço, eu não vivo a graça. Segundo tipo de graça, a graça que transforma. Noé e sua família não saíram da arca como entraram. O processo transforma, amadurece e nos ensina a confiar. Mas o processo não nos é imposto. Nós não somos obrigados a viver o processo. Ele está lá, da mesma forma como Deus mandou fazer a arca. Noé podia ter simplesmente entrado na arca, sentado numa rede lá e vou esperar o tempo passar. Mas o processo começou antes da chuva. O processo de Noé começou antes da chuva. Porque ele precisou obedecer e começar a construção. E quando ele obedeceu, começou a sua transformação. Pensa, se você fizer uma caminhada todo dia, se você carregar peso todo dia, se você fizer um exercício todo dia, mês que vem você vai estar igual você está agora? Nós estamos todo mundo devendo aqui, ó. Nosso processo que só fala, não faz. Vai transformar ou não vai? Estou falando do físico.
Aí agora você fala para mim, para construir a arca, Noé ia lá na carpintaria ou, né, não sei, lá na loja, não sei como chama, a loja madeireira. Isso, muito obrigada, Ana. Noé ia na madeireira, falava com o vendedor e falava assim, olha, eu preciso para essa semana de 3.000 tiras de madeira desse comprimento. E aí ele voltava, sentava na casa dele com a xícara de café e esperava o caminhão vir trazer. Era isso que Noé fazia? Noé tinha que ir lá, cortar, filetar, preparar. Você acha que nesse processo, o Noé que começou que derrubou a primeira árvore, quando ele terminou a última, ele era o mesmo, David? Estava o mesmo físicozinho do Moisés, do Noé. Ó, o Moisés entrando no meio da história. Ó. Volta lá para o seu lugar. O seu lugar é o Egito, não é a arca. Noé passou por um processo de transformação. E não só a transformação física, que é aparente. Mas Noé teve que passar por uma transformação emocional. Porque você imagina você fazendo todo esse esforço, e aí quando você passa num lugar que tem um grupinho de gente, ele olha para você e fala assim, ih, lá vem o doido do barcão. Ó, o maluco ali está passando. Como Noé teve que amadurecer nesse tempo. E aí, às vezes, você se converte, aí você para no ponto de ônibus e alguém fala para você, ih, olha lá, a crentinha chegou. Aí você fala assim, não posso deixar ninguém saber que eu sou crente. Peraí, deixa eu me disfarçar aqui, entrar no assunto de todo mundo, deixa eu falar igual eles falam, deixa eu me vestir igual eles se vestem, porque eu não posso ser zoado. Eu tenho que manter as aparências. Ah, lá no grupinho da escola, o povo fica falando que eu sou a crente, o crente. Aí pega mal. Como é que eu vou arrumar as namoradinhas, os namoradinhos, se o povo falar, ih, essa daí ó, é da igreja, essa daí não pode beijar. Amadurecimento. Noé precisou enfrentar as acusações. Noé precisou enfrentar as dificuldades. Noé precisou enfrentar as mudanças climáticas. Porque nem todo dia fazia sol. Numa temperatura que ele conseguisse trabalhar. Né? O sol não estava na mesma temperatura. Não tinha chuva. Chuva não tinha. Mas o sol não era todo dia 25 graus Celsius. Não era todo dia que tinha uma brisinha para refrescar. Não era todo dia que Noé saía com um baldinho de piche só. Não era todo dia que o Noé tinha os filhos dele para ajudar. Tinha dias que Noé tinha que enfrentar o processo sozinho. Nem sempre você vai ter ajudante no processo. Às vezes o processo é só seu. Tem dias que você vai ter que trabalhar sozinho. E você vai ter que entender que a graça transforma. A graça, a última graça, a graça que sustenta. A graça, ela não te abandona, queridos. Deus não te abandona.
Está difícil, está doendo, está exigindo muito, mas Ele está lá. A Bíblia diz que aqui no capítulo 8, no versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé. Porque Deus tinha esquecido antes, por isso que ele lembrou agora. Deus mandou ele fazer a arca, esqueceu ele lá dentro, e agora que ele resolveu lembrar. Não. Deus está sempre no controle. E eu enviarei o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, não é um dia da semana, não é só quando a coisa está muito difícil, não é só quando a coisa está fácil, não. Todos os dias. Quando está difícil, Ele está lá. Quando está fácil, Ele está lá também. Tem uma historinha que eu ouvi há muito tempo, que eu gosto muito, que diz assim: havia uma certa pessoa que todos os dias caminhava na praia ao lado de Jesus. E ela olhava para o chão e ela via ali 2 pares de pegadas. 4 pezinhos ali no chão. Todo dia. Essa pessoa, então, começou a atravessar um momento de muita dificuldade. Estava muito difícil aquele processo que ela estava vivendo. Ela estava achando que não ia dar conta, que não ia conseguir. E aí, certo dia, ela parou ali na beira da praia e falou assim: Jesus, o Senhor me abandonou. Agora que está tudo tão difícil, o Senhor me deixou. E aí tinha alguém do lado ouvindo e falou assim: por que você está falando que Jesus te deixou? Não, porque todos os dias, enquanto eu caminhava aqui, eu olhava para o chão e eu via 2 pares de pegadas. Mas agora, nesse momento mais difícil, quando eu olho na areia, só tem 1 par de pegadas. E ela ficou triste, chateada. Só tem 1 par de pegadas, Jesus me abandonou. Aí então Jesus chegou para ela e falou assim: eu nunca te abandonei, porque as pegadas que você está vendo não são as suas, são as minhas. Porque no momento em que você está passando por dificuldade, eu te carrego no colo. A graça te sustenta. Está difícil, está doendo, parece que não vai acabar nunca. Imagina, gente, a cabeça de Noé, aproximadamente 120 anos de construção. Não me recordo agora, não vou falar com certeza, mas aproximadamente, depois vocês procuram, lição de casa, vai procurar. Aproximadamente 120 anos para construir a arca. Depois que a arca ficou pronta, que eles subiram, que eles entraram na arca, demorou mais 7 dias para começar a chover. Imagina a retaliação? 100 anos? Aproximadamente 100 anos, então. Não tem. 120. Então, depois você faz aí uma pesquisa abrangente. 100 anos, vamos pôr aí o que a Diana achou. 100 anos de processo. Agora acabou o processo. A arca está pronta, entramos na arca, é agora. 7 dias esperando a chuva.
40 dias e 40 noites de chuva, de água que subia, de água que descia. Aí você vai ali ontem à tarde na Francisco Junqueira, nossa, quanta água, o rio tá cheio. Imagina, Noé, a água subia, a água descia, porque dilúvio, querido, não é chuva, tá? Dilúvio não foi só chuva. A água subia da terra. Então não fica aí achando, ai, a chuva tá caindo. Não. Dilúvio vem de todo lado. Vai achando que você já sabe como que o inimigo age, não, ou como que Deus, qual que é o processo. Ah, não, o processo de Deus para todo mundo é esse. Ai, para eu ser do ministério de louvor, eu tenho que ir 1 mês de oração. Aí depois eu converso com a pastora, aí eu entro na aula de canto e o seu pode ser esse. O do outro ele pode ficar 1 semana e já sair cantando. Compara o seu processo com o processo do outro, não. Porque depois de Noé, ninguém mais teve que entrar em arca. Ninguém mais teve que ser jogado na cova. Ninguém mais teve que ser jogado na fornalha. Só se a sua Bíblia é diferente da minha. Jesus nunca fez um milagre repetido. Jesus usou o mesmo método para fazer o milagre? Em todas as vezes? Todos os cegos foram curados do mesmo jeito? Então, o seu processo e o meu são distintos. Cada um com seus problemas. Jesus não tem formatação. Ele não segue a BNT. Jesus age no que você precisa. Noé, para a gente encerrar, Noé soltou 2 animais quando as águas cessaram. Noé soltou um corvo. E o corvo não voltou. Sabe por quê? Porque o corvo não mudou a mentalidade dele. Corvo vai ser sempre corvo. O que é o corvo? Vamos deixar fácil? O urubu que a gente conhece. Estou acostumado com o que já tinha. Ixi, quando eu era do mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Agora eu sou crente. Ah, mas não tem problema. Só um pouquinho. É só uma saidinha. Mas a minha amiga faz. Ai, mas lá na igreja que a minha amiga vai, pode. Todo mundo faz. Você já viu que a frase todo mundo, o que chama a atenção é o mundo? Jesus veio para te tirar do mundo. Não para te fazer igual todo mundo. Se for para ser igual, não compensa. Jesus não morreu para ninguém ser igual. Acabei de falar que ele não fazia nada igual para todo mundo. Ele não tratava todos os discípulos iguais. Ele não fazia todos os milagres iguais. Ele não pregava a mesma coisa todas as vezes. A mensagem sempre foi a mesma. O seu destino tem que ser sempre o mesmo. Mas não seja igual. O corvo não voltou. Sabe quem voltou? A pomba. Porque a pomba não queria se contaminar.
Porque a pomba não achou lugar para repousar os pés. Ela olhava e falava assim: lá ainda está muito sujo para mim. As águas acabaram, mas ainda tem muita sujeira. Ó, a dificuldade passou, mas eu ainda preciso de um tempo para voltar lá. Eu me converti e agora eu não bebo mais, mas eu preciso de um tempo para voltar no meio de quem bebe. Porque eu ainda tenho vontade. Ainda tenho um restinho. Olha, eu usava aquele tipo de roupa indecente e agora eu não uso mais. Mas eu preciso de um tempo até eu voltar a frequentar aqueles lugares, porque senão eu vou querer ir como eles vão. Olha, hoje eu não roubo mais. Mas se eu ficar perto daquele que dá uma desviadinha da nota da empresa, dá aquela coceirinha ainda. Porque o dinheiro é meu. Está liberado para eu gastar esse valor. A gente arruma justificativa. Então hoje eu te convido, adiante do dilúvio, resistir ao processo ou viver o processo. Eu posso ser igual a todo mundo, ou eu posso ser aquele que achou graça diante de Deus. Para quem vive o processo, existe uma aliança e uma promessa. Deus não prometeu facilidades, mas Ele garantiu a vitória. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Deus não disse que era fácil construir a arca. Deus não disse que o dilúvio ia ser breve. Deus não falou para Moisés, para Noé, ô Jesus, manda esse Moisés de volta lá para a casa dele. Deus não falou para Noé que ia ser fácil conciliar aquele monte de bicho lá dentro, conviver com eles. Imagina quantas vezes Noé teve que tirar o bichinho, o gambazinho lá da jaula do leão. O processo não é fácil. Como o pastor Júnior mencionou, nem todo cálice é doce. Às vezes o cálice é amargo. Às vezes é pesado. Às vezes é difícil. Mas a vitória é garantida. Suporte. Aguente, firme no processo. Tem um louvor que eu gosto muito perigoso de cantar. Só canta se você tem certeza. Mas fala assim: sou apenas barro, pode me moldar. Mas uma coisa te peço, não me deixe só nesse processo. Então só cante se você estiver disposto a ser barro. Ser barro não é fácil não, gente. Vocês estão achando que a arca é difícil? Vocês não conhecem que é a história do barro. Mas isso é a história para outro dia. O processo nos quebra, mas a aliança nos reconstrói. O dilúvio passa, mas a graça permanece. Amém?